Olá, meus queridos, minhas queridas, sejam muito bem-vindos ao segundo bloco da nossa aula de revisão para a primeira fase que está aí chegando, né? Batendo a nossa porta. No bloco anterior, começamos a estudar responsabilidade civil. Comecei a falar para vocês acerca da responsabilidade pelo fato da coisa. Então, no artigo 936, eu tenho o dono do animal ou o detentor como responsável pelos danos causados pelo animal. E agora, no artigo 937, nós temos a responsabilidade civil objetiva por ruína de edifício ou de construção. Então, olha só o que diz o artigo 937. O dono de edifício ou construção responde pelos danos que resultarem de sua ruína, se esta provier de falta de reparos cuja necessidade fosse manifesta. Então, percebam que este artigo, ele trata da responsabilidade civil por ruína de um prédio. E quando o Código Civil fala de prédio, gente, ele quis dizer tanto prédios de edifícios quanto uma casa, não importa, né? É um imóvel ali construído ou uma construção ainda em andamento. Então, o que acontece? Esse edifício ou essa construção cai em ruína, ou o prédio totalmente, né, cai aí em ruína, ou parte dele, parte de algo da sua estrutura. Então, aqui eu tenho parte da estrutura ou a integralidade da estrutura desse prédio ruindo, caindo e causando danos a terceiros. Olha só, até trouxe essas fotinhos aqui para vocês, ó, um prédio ruindo, caindo, né? Olha, um verdadeiro desastre. E esse tipo de coisa sempre causa grandes tragédias, né? Olha esse caso aqui, gente. Deixa eu arrumar aqui minha caneta. Olha esse caso aqui, né? Os dois casos verídicos. Olha isso daqui, aconteceu recentemente, um prédio, né, que caiu uma viga do prédio, caiu em cima do carro dessa moça, que, salvo engano, era uma médica, e ela tava aqui, ó. Gente, por muito pouco essa moça não morreu por conta dessa viga que caiu aqui. Então, percebam, é parte do prédio, parte da estrutura que cai. Então, é um tijolo, é uma viga, é um lustre, uma barra de mármore, um vidro de uma janela, a janela que cai em cima aí de alguém ou de um objeto causando danos, tá? E é um caso de responsabilidade objetiva, vai responder independentemente de culpa. A única coisa que eu aplico aqui, gente, são as chamadas excludentes da responsabilidade civil, ou seja, as excludentes do nexo de causalidade, que quebram aí o nexo de causalidade entre o ato do agente e o dano. E quais são as excludentes aqui? Olha só, as excludentes são a prova de que o prédio não precisava de reparos, um caso fortuito ou uma força maior ou culpa exclusiva da vítima, tá? Olha só, gente, se o prédio caiu, se caiu uma parte dele, é porque ele precisava de reparos, certo? Precisava de reparos. Porque se ele não precisava de reparos, gente, e ele caiu, é porque houve um fortuito ou uma força maior. Um terremoto, um tsunami que derrubou aquele prédio, tá? Então, quais são as excludentes aqui? Caso fortuito ou força maior ou culpa exclusiva da vítima. E mesmo quando houver um fortuito ou uma força maior, gente, eu preciso analisar se essa ruína foi realmente consequência imediata desse fortuito, né? Porque às vezes há o fortuito, só que o prédio, na verdade, ruiu por falta de reparos, não foi por conta do fortuito. Então, vamos supor que caia uma chuva aqui em São Paulo, né? Não foi um dilúvio, foi uma chuva e caiu o muro de uma casa e caiu em cima de alguém que passava na calçada no momento.
né? Não adianta o proprietário dizer, ai, olha, foi por conta da chuva, foi o fortuito. Não foi, gente, porque aquela chuva não era capaz de derrubar um muro, né? Se caiu é porque não havia, não houve aí os devidos reparos, tá bom? E eu preciso prestar atenção numa coisa muito específica aqui. Quem responde pela ruína de prédio é o dono do edifício ou a construção, o dono, tá bom? O dono. Por que eu estou ressaltando muito isso aqui para vocês? Porque a FGV sempre quer te pegar aqui. Porque no 938 eu tenho outra hipótese de responsabilidade civil objetiva por fato de uma coisa. Só que aqui eu tenho uma responsabilidade por uma coisa que foi lançada ou caiu ali de dentro daquele prédio, ou, né, até mesmo do lado de fora, como o vasinho de planta que estava ali na jardineira, né, estava ali do lado de fora, aparentemente. Então, algo que foi lançado, algo que caiu. Percebam a diferença entre os dispositivos. No 937, eu tenho ruína de um prédio. No 938, eu não tenho ruína desse prédio, né? Não foi uma parte da estrutura do prédio que caiu. Foi algo que foi lançado ou que caiu sem fazer parte da estrutura. Foram objetos, né, que guarnecem ali aquele edifício, aquele prédio. Aí, olha o que diz o 938. Aquele que habitar prédio ou parte dele responde pelo dano proveniente das coisas que dele caírem ou forem lançadas em lugar indevido. Então, olha só, aqui quem responde pelo fato de coisa lançada ou caída é o habitante do prédio, quem habitar, e não necessariamente o proprietário. Então, eu tenho que analisar no caso concreto quem habita, quem mora. O habitante, gente, pode ser o próprio proprietário? Pode, se ele habitar, se ele morar ali no bem imóvel, sim, ele será o responsável. Mas pode ser que o habitante seja um locatário, seja um usufrutuário, seja um comodatário, ou seja, não é o proprietário. Porque quem tem controle sobre as coisas que guarnecem o meu lar sou eu, é quem usa, é quem habita, é essa pessoa que tem controle sobre os vasinhos de planta, que tem controle sobre o ferro de passar que coloca ali na janela, uma garrafa de uísque que coloca ali na beira, né, da varanda. É quem mora, quem habita, que tem controle sobre as coisas que guarnecem a casa. Então, não seria justo responsabilizar o proprietário que não tem este controle. Por isso, no 938, quem responde é o habitante. E olha que interessante, gente, a FGV já cobrou isso aqui várias vezes na sua prova. E quando eu tiver, né, um prédio de escritórios ou apartamentos, ou seja, um edifício, um condomínio edilício, e não for possível identificar de onde foi que aquela coisa caiu, aquela coisa que me causou dano, de onde que foi, não dá para saber, né? Tem vários apartamentos, não tinha câmera ali vigiando, não dá, não tinha ninguém olhando, não sei, não tem como saber. O que acontece? A vítima fica sem indenização? Não, né, gente? Neste caso, olha o que acontece. Não sendo possível identificar de onde a coisa foi lançada, haverá responsabilidade do condomínio. A vítima acionará o condomínio, que terá que indenizá-la, tá bom? Agora, o condomínio tem ação de regresso contra o autor do dano, lá nos termos do artigo 934. Então, se o condomínio depois descobriu quem foi que lançou aquela coisa, ele vai poder, então, entrar com ação de regresso contra esse habitante, tá bom? Mas a vítima não ficará sem a sua indenização. O condomínio indeniza, depois se vira aí para ver se acha quem foi o culpado, tá? Se não for possível identificar a princípio, o condomínio vai ter que indenizar. Combinado? Gente, isso daqui despenca na sua prova. Aí voltamos
então ali ao nosso exercício. Olha só, de novo, no edifício em que reside Carolina, então a Carolina que mora lá, há nas janelas das salas de todos os apartamentos jardineiras com pequenas plantas. Trata-se de elemento original do projeto arquitetônico. Então vejam, gente, a jardineira faz parte da estrutura do prédio, né? Deve ser aquela jardineira de concreto. Então faz parte do projeto original. E na jardineira, a Carolina colocou alguns vasos de planta. Então veja, o vaso de planta não faz parte da estrutura, certo? Certo dia caiu um vaso da jardineira da Carolina sobre o carro de Tiago, que estava estacionado na rua e causou um pequeno amasso. Sobre o caso narrado, assinale a alternativa correta. A Carolina somente responde pelo prejuízo de Tiago se este provar dolo por parte dela? Não, né, gente? A responsabilidade aqui é objetiva, independentemente da existência de culpa. A Carolina somente responde pelo prejuízo de Tiago se este provar dolo ou culpa? Não, né, gente? Não. Carolina responde pelo prejuízo do Tiago, independentemente de prova de dolo ou culpa por parte dela? Isso mesmo, né? A linha correta, a linha C. Por se tratar de elemento original da construção, Carolina não tem responsabilidade pelo fato do cair da jardineira. Vejam, a FGV aqui quis te confundir, né? Porque não foi o elemento original da construção que caiu, não foi a jardineira. Realmente ela faz parte da estrutura, a jardineira faz, mas não é ela, não foi ela que caiu. Se fosse a jardineira, quem responde é o dono, não necessariamente o habitante, tá? Só que aqui o que caiu foi o vasinho de planta que pertencia a Carolina, que era a sua habitante, tá? Então vamos lá. Seguindo a nossa aula, trouxe outra questão aqui, gente, que também é muito cobrada pela FGV. Olha só, o Luan conduzindo seu automóvel, é um caso de responsabilidade civil também. O Luan conduzia seu automóvel em velocidade acima da permitida, né? Então vejam, aqui a gente já verifica que o Luan foi o culpado, né, pelo acidente causado. E colidiu violentamente contra o veículo em que estavam Felipe, com 10 anos de idade, e seus pais. Paulo, com 45 anos de idade, e Juliana, com 38. Em razão do acidente, o Felipe sofreu ferimentos graves, só recebendo alta hospitalar após 6 meses. Paulo e Juliana faleceram no acidente. Pedro, tio de Felipe, foi nomeado seu tutor, função que exerceu até a maioridade do Felipe. Ao completar 18 anos de idade, o Felipe ajuizou ação indenizatória. Então, percebam, ele sofreu o acidente aos 10 anos de idade. Ao completar 18, ele ajuizou ação indenizatória em face do Luan, buscando reparação pelos danos morais sofridos em razão do acidente, bem como o ressarcimento das despesas médicas. Gente, estamos diante de uma responsabilidade extracontratual subjetiva, tá? Não é caso de responsabilidade objetiva. Só para vocês saberem, não é isso que o enunciado te cobra. A respeito do caso acima narrado, assinale a alternativa correta. O que a FGV quer que você saiba aqui? Se a pretensão do Felipe está prescrita ou não, tá? Aí, o que eu tenho que lembrar? Gente, eu tenho que lembrar que contra os incapazes de que trata o artigo 3º do Código Civil, não corre prescrição. Quem é o incapaz do artigo 3º, gente? É o absolutamente incapaz. Contra o absolutamente incapaz, não corre prescrição. Contra o relativamente, gente, corre. Então, sabe aquele pessoal lá do artigo 4º, incisos 1º, 2º, 3º, 4º? Não importa se a pessoa está em coma no hospital. Ela vai ser relativamente incapaz, porque hoje, né, o único absolutamente incapaz é o menor de 16. Então, ela pode estar em coma no hospital. Ela é relativamente incapaz e corre prescrição contra ela, tá bom?
Agora, o absolutamente incapaz não corre nem prescrição nem decadência. Então, a gente tem que lembrar disso. Além de lembrar disso, nós temos que nos lembrar que o STJ firmou entendimento no sentido de que, para os casos de responsabilidade civil negocial, ou seja, da responsabilidade civil por perdas e danos decorrentes do inadimplemento de um negócio jurídico. Então, veja, na responsabilidade negocial, contratual, nós temos um negócio jurídico, nós temos um credor e um devedor. O devedor deve um dar, um fazer ou um não fazer, e ele descumpre com a prestação, com a sua obrigação, ele está inadimplente e, em razão desse inadimplemento, há perdas e danos. Quando eu falo de responsabilidade por inadimplemento, disse o STJ, o prazo de prescrição é de 10 anos. E o artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5º do Código Civil, diz o STJ, se aplica para a responsabilidade extranegocial, ou seja, aquela que decorre de um ilícito, tá? De um descumprimento de um dever geral de cautela que todos nós temos. Então, eu pratiquei um ilícito, quando eu ultrapassei o farol vermelho, eu descumpri com o que determina a lei, pratiquei um ato ilícito. Nesse sentido, a responsabilidade civil extranegocial é de 3 anos, tá? Isso aqui já foi cobrado várias vezes na sua prova. Aí eu volto lá para a questão. Duas coisas que eu preciso analisar. Duas coisas que a FGV quer que você saiba. Que a prescrição não corre contra o absolutamente incapaz, ou seja, ela fica impedida, ela nem inicia a sua contagem. Quando é que começa a contar o prazo prescricional aqui? Quando o Felipe completou 16 anos. Quando ele se tornou um relativamente incapaz, começa a correr, porque contra o relativamente corre, tá? Aí, vejam, Felipe tinha 10 anos, quando ele completou 18 anos de idade, ele ajuizou a ação. Então, já tinha corrido o quê? 2 anos de prescrição, dos 16 aos 18. E qual é o prazo prescricional da lei para as ações de indenização por ato ilícito? Porque aqui não existia contrato entre Felipe e Luan, foi um ato ilícito, né? O prazo, gente, de prescrição era de 3 anos. Então, é isso que a FGV quer de você, tá? Então, olha só. A pretensão ressarcitória do Felipe não está prescrita, eis que exercida no prazo quinquenal? Errado, né? O prazo não é o quinquenal. Cujo termo inicial é a data em que Felipe alcançou a maioridade civil? Não. Não começa a contar o prazo quando ele completa 18 anos, assim quando ele completa 16, quando ele se torna um relativamente incapaz. A pretensão do Felipe não está prescrita, pois o termo inicial do prazo trienal, prazo trienal, tá certo, prazo trienal, é a data em que o Felipe completou 16 anos. Gente, resposta correta é essa daqui, né? Quando ele completou 16 anos, começou a contar e o prazo é de 3 anos, tá bom? O Luan e o Felipe poderão convencionar o prazo prescricional aplicável à pretensão de Luan, e ela é de 10 anos? Não é de 10 anos, né? Porque ela não é contratual. Além disso, gente, os prazos de prescrição, eles são legais, eles não podem ser convencionados pelas partes, tá bom? Tudo bem? É vedado a Luan renunciar a eventual prescrição que lhe beneficie? A lei permite sim renúncia à prescrição. Contudo, existem requisitos, tá? Para essa renúncia. Ou seja, eu só posso renunciar à prescrição depois de que ela foi consumada e se isso não atingir ali terceiros, se isso não prejudicar terceiros, tá bom? Então, a linha correta, a linha B, vamos em frente. Agora, gente, nós vamos analisar uma questão que envolve aí uso capião de bens imóveis. Olha só, gente, eu não vou ler a questão agora, a gente volta daqui a pouquinho. Uso capião é um modo de aquisição de propriedade,
tá bom? Então, nós temos modos derivados de aquisição de propriedade, quando há transmissão de propriedade, com o registro, lá no cartório de registro de imóveis. Nós temos também a uso capião, só que a uso capião é um modo originário de aquisição de propriedade, ou seja, aqui o proprietário anterior não transmite propriedade para o uso capiente, tá? Não há transmissão, porque se houvesse, não haveria, obviamente, a necessidade da uso capião. Então, é um modo originário. E nós temos várias espécies de uso capião. Nós temos a uso capião extraordinária, nós temos a ordinária e nós temos algumas espécies de uso capião especial, que também é chamada de constitucional. Por que de constitucional? Porque a Constituição Federal de 1988 trouxe aí algumas espécies novas de uso capião, né? Uso capião. Então, o que eu tenho que perceber, gente? Que quanto maior o prazo para uso capião, maior o tempo exigido pela lei para que eu adquira aquela propriedade por uso capião, menos requisitos eu tenho para aquela aquisição. Agora, quanto menor o prazo, mais requisitos eu tenho. Então, na uso capião extraordinária, em regra, eu adquiro propriedade em 15 anos. Na ordinária, em 10. E nas uso capião especiais, em regra, 5 anos. Ó, uma escadinha. 5 anos. Eu tenho uma exceção aqui na uso capião especial familiar, que é de 2 anos, tá bom? 2 anos. Aí, o que eu tenho que lembrar, gente? Que para adquirir uma propriedade por uso capião, eu sempre tenho que preencher o que eu chamo de requisitos gerais, tá? Que requisitos gerais são esses? São requisitos que toda e qualquer espécie de uso capião exige que seja preenchida. Quando eu vou analisar o uso capião, gente, a primeira coisa que eu tenho que analisar é se os requisitos gerais foram preenchidos. Porque esses requisitos precisam ser preenchidos pela uso capião extraordinária, pela ordinária, pela especial, seja qual for a sua espécie, eu começo a analisar os requisitos gerais. Então, que requisitos gerais são esses? Primeiro, posse, né? Não existe uso capião sem posse, então preciso de uma posse. Então, eu já tenho excluído aqui todas aquelas pessoas que são meros detentores, então preciso de uma posse. E não é qualquer posse, né, gente? Eu preciso de uma posse que eu chamo de posse turbinada, né? Aquela posse com um plus a mais, uma super posse. Que super posse é essa? É uma posse com ânimo de dono, com intenção de dono. Além da posse com intenção de dono, gente, essa posse precisa ser uma posse sem oposição, ou seja, uma posse mansa, pacífica, sem oposição do real proprietário. Então, vamos supor, eu preciso de eu preencho os requisitos para uso capião ordinária de 10 anos. Eu tenho que ficar 10 anos ali, exercendo posse mansa e pacífica, sem oposição do proprietário, tá bom? Essa mansidão precisa durar durante todo o período. Além dessa posse ser com ânimo de dono, mansa, pacífica, ela precisa ser ininterrupta, ou seja, eu preciso ficar de forma ininterrupta ali naquele bem, exercendo posse, pelo prazo determinado em lei. E cada espécie de uso capião tem seu tempo determinado. Só que, ó, eu preciso saber que a extraordinária, eu preciso preencher os requisitos gerais, a ordinária, a uso capião especial rural, a urbana. Só que, além dos requisitos gerais, essas espécies de uso capião também têm requisitos específicos de cada uma das espécies. Lembra que eu falei para vocês? Quanto menor o tempo, mais requisitos o legislador exige, tá? Então, a uso capião extraordinária, gente, ela está disciplinada lá no artigo 1238 do Código Civil, que é aquela uso capião de 15 anos. Eu digo que essa uso capião é uso capião
mais democrática que existe, que é a uso capião, que eu consigo encaixar o maior número de situações. E por quê, gente? Porque a uso capião extraordinária, ela se contenta com o preenchimento dos requisitos gerais. Não preciso de nenhum outro requisito especial. Então, percebam, né? Aquele que por 15 anos, então aqui, ó, tenho o tempo, 15 anos da uso capião extraordinária, sem interrupção, requisito geral, sem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé, tá? Então, vejam, eu tenho aqui o preenchimento de todos os requisitos gerais e eu adquiro propriedade pela uso capião com o preenchimento desses requisitos gerais. Só que aí o prazo é longo, 15 anos, né? E além, né, dele se contentar com tão pouco tempo, percebam que aqui na uso capião extraordinária, por que eu consigo encaixar uma gama muito grande de casos? Porque se essa espécie de uso capião aqui do caput não exige moradia, você não tem que morar para conseguir adquirir propriedade aqui por uso capião. Você tem que exercer posse, mas não necessariamente morar. Então, uma pessoa natural pode pedir, pessoa jurídica pode pedir aquisição dessa propriedade por uso capião extraordinária. Veja, o tempo é longo, sim, mas não exige metragem. Eu posso pedir uso capião extraordinária de um imóvel de 10 mil metros quadrados, não tem metragem máxima, né? Veja, se eu tenho outros imóveis, também não importa. Eu posso ser proprietária do bairro inteiro e ainda assim me utilizar dessa espécie de uso capião, tá? Por isso que eu falo, ela é aí a mais democrática. Leiam o parágrafo único, tá? Vou deixar aqui para vocês porque ele tem uma redução de prazo aqui pra gente na extraordinária. A uso capião ordinária, gente, é aquela que eu preciso dos requisitos gerais, uma posse de 10 anos, e eu preciso do justo título e da boa-fé, tá? Olha aqui, adquire também a propriedade do imóvel, aquele que contínua, ou seja, de forma ininterrupta e sem contestação, com justo título e boa-fé, o possuir por 10 anos. Então, a uso capião ordinária, gente, é a única que exige justo título e boa-fé. A única. Todas as demais espécies de uso capião, mesmo que eu tenha uma posse injusta, mesmo que eu tenha uma posse adquirida de forma violenta, adquirida de forma clandestina ou de forma precária, desde que eu preencha todos os requisitos, desde que eu tenha um ânimo de dono, eu posso adquirir aquela propriedade por uso capião, tá bom? A posse injusta não me impede de adquirir propriedade por uso capião. A única espécie que exige justo título e boa-fé é a ordinária. Aí, nós vamos agora passar para análise das espécies de uso capião especial. Vejam, o uso capião especial ou constitucional é gênero. E eu tenho como espécies a uso capião rural e a uso capião especial urbana. E vejam, a urbana, ela se subdivide em individual, coletiva e familiar. Então, a rural, gente, próprio nome já diz, né? É uma uso capião que foi ali criada pelo legislador para aquisição de propriedades em área rural. Então, eu preciso dos requisitos gerais, como em toda espécie de uso capião, preciso da posse com ânimo de dono, preciso do tempo. Gente, todas as espécies de uso capião especial, com exceção da familiar, prazo de 5 anos, tá? Requisitos gerais. Aqui, em todas as espécies de uso capião especial, seja rural, seja urbana, existe limite de metragem. Aqui o limite é 50 hectares. Na extraordinária e na ordinária, a gente não tem o limite de metragem. Aqui eu tenho, tá? Então, se eu tiver um imóvel que ultrapassa o limite daqui, eu vou ter que ir lá para uso capião extraordinária ou ordinária. O imóvel localizado em área rural. E a uso capião especial rural, gente, olha só,
ela tem uma coisa muito importante. Além da pessoa morar no bem, ela tem que também trabalhar. Veja, o objetivo aqui é dar terra e moradia para o pequeno produtor rural, para aquele que não tem nada, né? Então, além de morar, ele precisa trabalhar. Todas as espécies de uso capião especial exigem moradia. A rural exige moradia e trabalho, tá? E aqui eu tenho um requisito a mais, ó, não pode ser possuidor de nenhum outro imóvel, né? Não pode ser proprietário de nenhum outro imóvel urbano ou rural. Esse requisito está presente em todas as espécies de uso capião especial, todas. Agora, a urbana individual. Urbana, gente, o próprio nome diz, né? Para aquisição de imóvel em área urbana. E é individual, aqui, esse é o individual, ou seja, para uma família, né? Para uma família. Aí, gente, tem os requisitos gerais. Uso capião especial, posse de 5 anos, né? Localizada em área urbana. E como toda espécie de uso capião especial, existe metragem máxima. Em área urbana, veja, 250 metros, tá? Utilização para moradia própria ou de sua família. Falei para vocês, toda espécie de uso capião especial exige moradia. E exige que o proprietário não seja proprietário, que o uso capiente não seja proprietário de nenhum outro imóvel urbano ou rural. Não pode, eu tenho um requisito a mais aqui, tá? Na especial urbana individual, o uso capiente não pode ter se valido desse benefício anteriormente, ou seja, ele não pode ter se valido da uso capião especial anteriormente, tá? Tem que ser a primeira vez. Agora, a uso capião especial urbana também pode ser coletiva. Qual é a diferença, gente? Aqui eu tenho uma coletividade de pessoas que ocupam uma grande área e precisam, de forma coletiva, requerer ali a aquisição de propriedade, declaração, né, da aquisição daquela propriedade. Então, eu tenho uma grande área urbana ocupada. Requisitos gerais, prazo de 5 anos, para fins de moradia sempre, e existe limite máximo aqui de metragem. Gente, aí como é uma área, né, exercida ali, após ser exercida por uma coletividade, muitas pessoas, como que eu faço essa contagem? Não pode ultrapassar 250 metros por possuidor, ou seja, por família, tá? Então, a metragem se aplica aqui também. E o requisito de que eles não sejam proprietários de outro imóvel urbano ou rural, que se aplica a qualquer espécie de uso capião especial. Por fim, gente, é o uso capião especial urbana residencial familiar, que é aquela de 2 anos, que eu digo que é a espécie de uso capião especial infarta marido fujão, né? E a FGV, gente, adora essa espécie de uso capião. É a espécie de uso capião mais cobrada, campeã aí de cobrança pela FGV. Na uso capião residencial familiar, eu tenho todos os requisitos gerais de qualquer espécie de uso capião, que nós já sabemos. Posse com ânimo de dono, essa posse tem que ser mansa, pacífica, ininterrupta, por um prazo determinado na lei. Só que aqui, na uso capião familiar, eu tenho uma especificidade. E que especificidade é essa, gente? Aqui eu tenho uma uso capião, né, uma espécie de uso capião que é requerida contra um ex-cônjuge ou um ex-companheiro que tem um imóvel em condomínio ou em comunhão comigo. Então imaginem, né, dois cônjuges que são casados aí pelo regime da comunhão parcial de bens e eles durante ali o casamento adquiriram um apartamento. Se eles adquiriram um apartamento, ó, esse aqui é o apartamento, tá? Vejam, tem alguma coisa de errada com a minha caneta aqui. Peraí. Vamos ver se resolve aqui. Não, não resolveu. Vou ter que voltar para cá. Para a caneta.
Vejam, ela tem uma propriedade em conjunto com o marido. Então, se ela tem uma propriedade em conjunto com o marido, vejam, cada um tem uma cota à parte desse bem, né? Então, imagine que a Daniela, né, tem 50% e o marido é proprietário de 50% desse bem, em razão aí da comunhão. Eles são proprietários de mão comum deste apartamento. Imagine que o marido da Daniela, ou companheiro, ele simplesmente abandonou o lar, porque é requisito indispensável para essa espécie de usucapião o abandono voluntário do lar, ou seja, o abandono material e afetivo, né, ali da sua família. Aí o que acontece? Quando esse marido abandona o lar, a Daniela, a esposa, ela fica exercendo posse exclusiva sobre a integralidade do bem. Não só sobre aquela parte que seria dela, mas também daquela cota parte do marido. Ela ocupa todo o imóvel, né? E ela ocupa todo este imóvel aí pelo prazo de 2 anos, sem interrupção e sem oposição dele, né? Ele não se opõe pelo prazo de 2 anos. Esse imóvel tem até 250 metros e é utilizado para moradia da Daniela, né? Ó, o requisito da moradia é indispensável. Gente, essa espécie de usucapião é como se fosse, né, um prêmio de consolação aí para aquele cônjuge ou companheiro que foi abandonado, ficou ali, né, com todas as despesas do lar, ficou ali cuidando sozinho dos filhos. E agora vem o outro que tinha abandonado, sumido, e requer aí, ó, quero a minha parte, né? Então, ó, não, se eu preenchi os requisitos, você não tem o que querer. Só que, ó, como toda espécie de usucapião especial não pode, né, ou usucapiente ser proprietário de nenhum outro imóvel urbano ou rural, vejam isso aqui em todas as espécies de usucapião especial, né? Na extraordinária e a ordinária eu não tenho esse requisito. E ele não pode ter se valido desse benefício anteriormente. Vejam que este requisito está presente na usucapião especial residencial familiar e na urbana individual, tá bom? Tudo bem? Entenderam? Então, voltemos aqui ao nosso exercício. Olha só, Joel e Simone se casaram em regime de comunhão total de bens. Em 2015, depois de vários períodos conturbados, Joel abandonou a primeira e única residência de 150 metros. Veja, tá dentro do limite, né, dos 250, em área urbana que o casal havia adquirido mediante pagamento à vista. Então, vejam, era aí um imóvel que eles tinham comunhão. E não dá qualquer notícia sobre o seu paradeiro ou intenções futuras. Em 2018, então ele sumiu em 2015, né? Abandonou em 2015. Em 2018 ele volta e notifica a sua ex-mulher que ela não é proprietária nem possuidora, né? Ela não é proprietária nem possuidora de outro imóvel. Veja, a FGV te trazendo todos os requisitos de que deseja retomar a sua parte no bem. Eis que não admitiria que ela passasse a morar com o Roberto no apartamento, né, que eles haviam comprado juntos. Sobre a hipótese narrada, assinale a alternativa correta. Eu vou direto aqui para a resposta, gente. A linha C. Como Joel deixou o imóvel há mais de 2 anos, a Simone pode alegar uso capião da fração do imóvel originalmente pertencente ao ex-cônjuge. Então, resposta correta, a linha C, tá bom? Gente, foi um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Espero que vocês tenham entendido, que a aula tenha sido útil e desejo todo o sucesso do mundo a cada um de vocês. Depois me deem notícias aí acerca da sua aprovação, que eu ficarei muito feliz. Até a próxima!